conseguiram vacinar. Alguns já conseguiram vacinar. Que bom, Ana. Sucesso lá. E se tiver uma febrezinha, não preocupa não, que é normal. Eu também tive. Aqui em Vila Velha eu também não consegui para o meu filho, não. Tá difícil, mas persistam. Tem que persistir. Pessoal, esse é o nosso modelo clássico, né? De esqueleto da tabela periódica. A gente precisa aprender a trabalhar a tabela periódica. Então, só para revisar aqui, nós vamos rever geograficamente a nossa tabela, né? Ó, zona de metais representativos. Zona de metais de transição. Não podemos esquecer que existem alguns metais aqui também que também são representativos. Entre eles, alguns, eu destaco alguns deles, alumínio e estanho, né? Que eu vou circular agora, que também são representativos, são metais também, ó. Não pode esquecer dessa parte aqui não, tá bom, pessoal? Eu vou incluir esses elementos aqui de baixo pela tendência que eu observo na tabela periódica. E eu acredito cientificamente na periodicidade química. Então, tudo nos leva a crer que, apesar desses elementos aqui serem recentemente divulgados, tá? São os últimos elementos divulgados da tabela periódica, dos 118 elementos, até agora descobertos, pela posição deles nas respectivas famílias e na região onde eles se situam, eu acredito que eles tenham propriedades muito, muito próximas dos demais desse grupamento aqui. Se bem que eu acabei de sair do seminário, um destaque para o alumínio, que está cada vez mais linkado com a indústria aeronáutica, dada a sua baixa densidade e sua capacidade, devido à resistência à corrosão, né, de ser utilizado pela indústria aeronáutica cada vez mais, né, seja em ligas, seja puro. Então vamos lá, só vou continuar aqui a revisão da tabela. Temos o hidrogênio, que é o elemento estudado à parte, tá? Possivelmente o elemento mais antigo da tabela periódica. A partir dele, pela teoria da nucleossíntese, os demais elementos surgiram pelo fenômeno de fusão nuclear, já comprovado cientificamente, tá? Os ametais, que são representativos, tá? Chama atenção para os ametais aqui. Então, você, na sua tabelinha, já pode efetivamente fazer essa mesma distinção que eu estou fazendo com vocês aqui. Apesar da IUPAC atualmente solicitar que a gente não considere mais essa colocação, essa apresentação, eu acho coerente ainda a gente citar aqui os semimetais, antigos metalóides, são esses elementos aqui. Eu vou usar outra cor, senão para não confundir vocês. Vou usar um pincel também mais robusto. Esses semimetais e alguns elementos
lá de baixo, aqui nessa região, estanho, alumínio, vão compor funções inorgânicas de comportamento, vamos dizer assim, dual, né? No que diz respeito ao comportamento ácido-base, vocês vão aprender isso com a professora Bianca mais tarde, tá? Mas esses daqui são os famosos metalóides. Então, esses aqui são os... Desculpa, pessoal, eu cometi uma gafe aqui. Eu não coloquei minha mesa digitalizadora aqui, eu estou trabalhando com mouse. Meu Deus do céu. Vou fazer isso rapidinho aqui, enquanto isso eu vou falando também. Então, eu coloquei a seta azulzinha para justamente mostrar para vocês aonde estão os metalóides. Alguém pode me dizer, em se tratando de distribuição eletrônica, os metais representativos finalizam em qual subnível sua distribuição eletrônica? Alguém pode se manifestar? Ninguém? Vou ficar no vácuo? Tem alguém no chat aí que se manifestou? Vou dar uma olhada. Eles terminam em S e P? Metais, só metais que eu estou perguntando. E aí? Você falou SP, só esses caras aqui que eu estou perguntando, ó. Eles finalizam sua distribuição em quê? Em que subnível? Primeiro? Desculpa, é que eu tô acostumada com outro tipo de distribuição. Não, pode falar. O que você quis dizer com o primeiro? Que eles terminam com... Como a primeira... É que a primeira fileira Primeira fileira. termina em... Tá o diagrama aqui. Os subníveis não são SPDF? Opa! Então, Show. aí o representativo termina em S e P, né? Certo. É que eu tinha falado, aí eu não sei se saiu o áudio. Certo. Esses metais aqui finalizam sua distribuição em qual subnível? S? Isso. Eu acho Pode que falar é com S, porque segurança. só tem dois S, átomos. onde a gente pode destacar. Átomos Só um não minutinho. elétrons. Não entendi a colocação. Pode falar. Pode falar, querido. É porque a primeira fileira termina com um elétron e a segunda com dois. Isso. Portanto, a primeira finaliza a distribuição em S1 e a segunda é S2. Isso. Perfeito. Certo? Então, esse grupo aqui de metais representativos finaliza sua distribuição no subnível S. Ok? De forma inequívoca. Não vai haver confusão com esse carinha aqui, porque ele é o único que vai finalizar com S1, mas ele só tem um nível de energia. Então, é inequívoco a distribuição do hidrogênio. Beleza? Todos os demais que finalizam em S1 vão ter 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Perfeito, pessoal? Beleza. Os metais representativos que não finalizam em S vão finalizar em quê? Só os representativos. Em P? Isso. E eles estão em que região? A do representativo. Tá, mas qual dessas regiões aqui?
Essa, 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 essa Essa qual é? é a do. A do lado de lá. A do hidrogênio. Não, vou repetir a pergunta. Os metais representativos que não finalizam em S. Eu não estou me referindo a esses, mas estou me referindo ainda a metais. Aonde tem metal? Vou colocar a letra M aonde vocês me indicarem. Eu posso Ah, dizer... tá, professor. Eu tinha entendido errado. Desculpa. Aonde que é? Aqui? Eu vou colocar um Algo M me diz que maiúsculo é aqui. aí. Aqui. Eu acho que é aí. Vocês, os Ali não demais era da os turma, ametais? os ametais. Ótima observação. Aqui são os ametais. Então a gente já identificou aqui como a zona dos ametais, região dos ametais na tabela. Ou seja, Os gases. existe a metal de transição? Lembrando que os gases nobres também são ametais, porque o termo ametal significa não ser metal. Os gases nobres não são metais. Mas eu estou me referindo a esses ametais aqui reativos. Não é o caso dos gases nobres. A Larissa falou que fica na parte de rosa claro, em cima. Rosa claro em cima. Essa daí. Aqui eu tenho metais, mas são metais de quê? Representativos? Não, esses são de transição, né? Isso. Então aqui eu vou colocar aqui, ó, MT. E transição interna ou externa? Interna. Cuidado com isso, tá? Às vezes a gente é levado, tá no meio da tabela, então é interna. Não, é exatamente o contrário. Os metais de transição interna estão aqui embaixo. Os de transição externa estão aqui em cima. Cuidado com isso. Anota, tem essa tabela como esquema e faz essa anotação para você não cometer gafe. Quais são os metais que eu me refiro, os metais que não finalizam sua distribuição em S e que são representativos? O Eu alumínio acho é que é metal, onde você pessoal? ficou de laranja. Aqui são semimetais. Vou colocar SM, semimetais. Aqui eu vou colocar MR, metal representativo. Aonde que eu posso colocar MR também? Aqui é metal? Aqui tem um nome especial. Gases nobres. Isso. E aqui eu posso colocar metal? Não, são semimetais ou metalloides. Ah, professor, mas essa nomenclatura já está em desuso. Ok, ok. Mas é interessante, em termos de estudo de óxido depois, a professora vai estudar com vocês, vai trabalhar com vocês esse assunto, e facilita o entendimento de vocês depois. Então, aonde o único lugar que sobrou para a gente colocar metais representativos. Essa aí cinza aí, ó, que você tá com o mouse em cima. Isso aí. Por que eles não terminam em S? Eles terminam em quê? Em P. P de pato. Isso aí. Aqui, ó, Deixa eu... Isso que eu fiquei com medo. P1,
P2, P3, P4, P5. Não esquecer que tem uma exceção aqui do hélio, que só tem um nível igualmente ao hidrogênio. Eu coloquei maiúsculo, subnível minúsculo. Finaliza em S2. Os demais aqui de baixo finalizam em quê? P6. Então, finalizou em P6 é o quê? Gás nobre. Finalizou em S2 é o quê? Gás nobre. Isso se estiver no estado elementar. Não estou me referindo a íons. Na tabela é só para elementos neutros. O que é um elemento neutro? O número de prótons necessariamente é igual ao número de elétrons. Entenderam? Alguma pergunta? Então, vamos voltar aqui. MR, o que é MR mesmo? Metais representativos? Isso. Vamos colocar aqui. Metal ou metais representativos. Desculpa pelo meu R. O que é MTE? Metais Metais. transitivos externos. Não, transitivo é português. Verbo transitivo, verbo... Ah, não, transitivo não. Esqueci agora. É normal isso acontecer. Transição. E metais de transição Externos. Externos. Transição externa. Se quiser falar igual carioca, externa. Se você não esquecer, passa, tá? Tudo é válido. MTI. É o que essa sigla? Metais de Metais transição de internos. transição internos. Isso. Metais de transição interna. Olha o meu R aqui de novo, vacilando aqui. Isso. O que é SM? O que é SM? Semi, Metais. Semimetal. Metais. O que é A? Ametais. Ametais ou não metais é a mesma coisa, tá? O que é GN? Gases nobres. Isso. E por que GN? Ah, porque é liberado nas flatulências dos reis, rainhas, príncipes e princesas do mundo inteiro. Nossa, horroroso, professor. Não, não é por isso. Definitivamente não é por isso. Bom, eu acredito, pelo que eu vi na literatura até hoje, que é a dificuldade de encontrá-los. Então, eles perfazem aí uma pouca quantidade na atmosfera, pouquíssima. Tá certo? Mas eles apresentam uma estabilidade química invejada, se eu posso usar esse termo, porque é um termo humanoide, eu estou atribuindo para o elemento para que você, didaticamente, tenha a percepção de que ele é pouco reativo. Ou melhor, que eles são pouco reativos. Só reagem mesmo em condições extremas. Perfeito? Alguma pergunta? Já que a gente falou em subníveis, aqui no meio eles terminam em qual subnível?
D? D de dado. D1 até D10. Beleza? Aqui embaixo, F. F de faca. Não esquecer que subnível é letra minúscula. Certo? Nível é letra maiúscula. Como assim nível, professor? KLMNOPQRS. Então, ó, os períodos que equivalem aos níveis, ou seja, todos os elementos que estão aqui nesse período aqui, que é qual período da tabela? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Tem quantos níveis na distribuição deles? 7. Ó, vamos repetir a pergunta. Ué? Aí eu vou te responder a pergunta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses que estão nessa linha aqui, que inicia com S1 aqui, todos esses desse período aqui, Ah, tem quantos 2? níveis da distribuição? Vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4. 4. Isso. Não esquecer isso, galera. Tem que estudar essa bagaça, tem que saber entender a tabela periódica. Por isso que ela está esqueletada aqui. Eu trabalho com esqueleto para que você saiba entender a tabela periódica primeiro. Depois você vê os elementos. Perfeito? Perfeito? Alguma pergunta? Os últimos aqui, esses dois aqui, excepcionalmente finalizam em quê? Esse aqui e esse aqui. Vocês se lembram? Aqui vai de 6 e F1 7. até F14. Aqui, excepcionalmente, termina em D1. Se lembram dessa? Por que, professor? Porque são os elementos que fazem o link com esses dois espaços aqui da tabela. Estão vendo que essas duas fileiras estão sinalizadas como se não, pertencendo a esses dois espaços aqui? E essa coluna toda aqui finaliza em qual subnível sua distribuição? D1. Ok, pessoal? Por isso que esses dois carinhas aqui finalizam em D1. São os dois carinhas que ocupam essas lacunas aqui, beleza? Esses espaços vazios. Professor, por que essa fileira aqui de baixo, que parece o estacionamento do shopping, aqui é a planta do shopping? Aqui está o shopping aqui. E aqui o estacionamento do shopping. Certo? Eu pergunto ao senhor, por que esses dois aqui finalizam em D1? Não tem lógica. A lógica é para fazer o link, a conexão de que essas duas fileiras aqui, os lantanídeos e actinídeos, ou os actinídeos e lantanídeos, deveriam estar nesses dois espaços aqui. Por isso que tem esse pontinho aqui em cima, que corresponde a esse aqui, e esses dois pontinhos aqui, que correspondem a esse aqui. Entendido, galera? Ninguém fala nada porque todo mundo entendeu tudo, né? Sim. É. Quero ver. Vamos lá. Agora que a porca torce o rabo. Tchan, tchan. Pessoal, eu tive uma dificuldade aqui, eu não consegui colocar o número de elétrons aqui, tá vendo? Não consegui colocar pormenorizado aqui em cima, sobrescrito. Mas entendo, eu procurei separar direitinho e coloquei letras hipotéticas aqui para não vincular a nenhum símbolo de elemento. Então aqui não é boro, tá? B é um elemento hipotético qualquer. Eu vou fazer perguntas aqui embaixo para vocês me responderem. Ok? Então vamos lá, vamos começar. Informe quais
elementos dos distintos acima, são representativos. Professor, você pode dar um pouco de zoom, porque meu celular tá meio que com a tela quebrada. Tá bom. Vê se melhora aí. Tá em 50? Não, tá em 47. 50 piorou. É muito, né? Melhorou alguma coisa? Agora melhorou. Vamos continuar assim. Vendo as distribuições aqui, quais desses elementos, ó, a pergunta que o professor fez, são representativos? A, A, C, peraí, gente, que eu fiz besteira aqui. Tinha que colocar a caneta. Peraí que eu vou diminuir aqui. A, C. você está me perguntando ou me respondendo? Respondendo, é o C. C, tem mais algum? Acho que só. Perguntinha que não me deixa calar. Justifique. Porque eles terminam em S e P. Mas, Vou complicar a justificativa. Justifique com base no elétron diferencial. Ou seja, no elétron mais energético de toda a distribuição. Aonde ele está localizado? Alguém pode me informar? Qual o subnível onde se encontra o elétron diferencial de cada um dos elementos A e C apontados pela colega? Corretamente, por sinal. Vamos lá, pessoal. Não se preocupe em errar, não. Melhor você errar aqui do que você errar na prova. Todo mundo está aprendendo aqui, inclusive eu aprendo com vocês. Vamos lá. Ninguém quer dar uma sugestão? O elétron mais energético desse cara aqui está onde? Está aqui? Nesse subnível 3D10? não seria o que tá na camada de valência, que é o. Eu não sei se eu tô confundindo, mas. Não, não. Muito bem. Vou colocar até em vermelho. Aonde? A camada de valência está aqui, está aqui. Em qual dos dois subníveis o diferencial está localizado? O mais energético de todos.
de acordo com a distribuição eletrônica de Linus Pauling. Ou Linus Pauling. 4p2? Isso, exatamente. Não pode esquecer isso. E aonde que o elétron mais energético do elemento 6 está localizado? Eu acho que não é o 5. Acho que é o 5? É. É porque eu vi uma vez em uma aula do YouTube que eu tava vendo que às vezes troca o número, é o de trás que vira o mais energético. Só que eu não entendi direito o motivo. Opa! A gente vai ver daqui a pouco de novo. Eu já falei disso. A gente vai ver de novo, para consolidar, ok? Você nunca mais vai esquecer. Pessoal, perguntas. Os elétrons mais energéticos estão aqui. Deixa eu desenhar geometricamente, vou representar esse subnível aqui. Como é que eu represento ele? Como é que eu represento o subnível P? 4P. Como? Quantos orbitais, pessoal? Quantos quadradinhos? São Fala 2, quadradinho não, que ninguém 4? entende. S São tem 2. 1. Eu não lembro. Somar. Porque é pra colocar 2 setinhas, aí é um quadradinho, Cabe não? no máximo quantos elétrons no P? 6? 6. Para caberem 6 elétrons, quantos orbitais tem que existir? 3. Opa! Então 3. Então vamos representar aqui. Então sempre tem que o número de orbital é o número máximo de elétrons que cabe, então, né? Isso. Sim. Vai indicar. Depende do número de orbitais. Vamos representar os elétrons com a cor verdinha. Em homenagem ao melhor time do mundo. Para o professor, óbvio. Não desconcentra, não. Olha para cá e presta atenção. Não tenta desvendar esse enigma, não. Tá ruim mesmo. Quantos elétrons eu tenho aqui? 2. 2. Como é que eu represento? É assim, professor. 1, 2. Tá Não, certo? tem que colocar a setinha pra cima primeiro. Por quê? Isso eu não lembro. Para ter a menor repulsão eletrônica possível. Tem um motivo para isso ser dessa forma. Tá? Princípio de exclusão de Pauli. Não é Pauling, não é Pauling, não. A distribuição eletrônica aqui foi proposta por Pauling. O princípio de exclusão de Pauli físico prevê o quê? Que os elétrons têm que ser distribuídos em órbitas, sempre buscando a menor repulsão possível. Ou seja, busque os orbitais vazios primeiro. Ocupe os primeiros espaços, para depois ocupar os espaços vazios pendentes. Ok? Se eu tenho só 2, eu tenho 2 orbitais semi-preenchidos. Beleza, pessoal? Ok. Alguma pergunta nesse sentido? Ok. Como é que eu represento geometricamente esse cara aqui, 5s1? 2 orbitais. 2 orbitais? Ou tem que caber 2 elétrons? É um orbital aí com 2 elétrons. Exatamente. Um orbital. Lembrando que isso aqui é uma representação geométrica, tá? Orbital e órbita são termos que se confundem. O termo orbital se refere à órbita do elétron na eletrosfera mesmo, tá?
Quantos elétrons tem para preencher? 1. Então, você coloca 1 aqui. Se eu tivesse o segundo, teria que entrar com o spin invertido. Se fosse 5s2, entraria com o spin invertido. Alguém lembra por quê? O que é spin? Traduzindo do inglês. Estou representando o elétron aqui. O eixo imaginário de cada um dos elétrons está aqui. Vamos supor que esse seja o primeiro elétron. Você quer que ele gire para qual lado? No sentido horário ou anti-horário? Horário? Então você quer que ele gire nesse sentido aqui? Não, é o anti-horário. Perfeito. Tá ok. certo? Se esse gira nesse sentido, o outro que ocuparia esse espaço vazio aqui vai girar em qual sentido? No anti-horário. Exatamente. Qual o motivo dos elétrons que ocupam a mesma órbita terem spins contrários? Ah, só seguir a regra de Rand. Outro físico. O que mais tem aqui é físico. Por que eles têm que ter spins contrários? Os elétrons que ocupam o mesmo orbital, eles não têm a mesma cargas de mesmo sinal? Cargas de mesmo sinal se atraem ou se repelem? Cargas de mesmo sinal, você tem negativo, se repelem. Ok, então nós temos um problema para equacionar. Nós temos 2 elétrons no mesmo orbital, e para que esse orbital seja viável, a repulsão tem que ser a menor possível. Qual é a justificativa para eles terem a menor repulsão possível? É que o elétron gira em torno do seu próprio eixo, enquanto um gira num sentido, o outro gira no sentido contrário. Para gerar o quê, pessoal? Vocês se lembram? Para gerar o quê? Regra da mão direita. Se gira nesse sentido, o campo eletromagnético gerado é para onde? No sentido do meu polegar, ok? Se o elétron gira no sentido oposto, o sentido do campo elétrico gerado é o quê? Oposto. Para que há essa... Para que ocorre esse fenômeno? Isso é um modelo, obviamente não tem como comprovar isso ainda com movimento, vamos dizer assim, retratado, filmado, né? Mas é a justificativa para os 2 elétrons estarem na mesma órbita sem colapsarem. Pode chutar? Hã? Pode chutar? Deve, vamos lá. Eu acho que é para poder ficar estável, não? Isso, maior estabilidade possível. Reduzindo ao máximo a repulsão existente em função das cargas serem de mesmo sinal. Não pode esquecer isso. Ok? Então, além dos nêutrons que ficam nos núcleos com função de isolamento elétrico, nós temos que os elétrons também têm um mecanismo de giro rotacional que busca reduzir a repulsão entre eles que ocupam a mesma órbita. Elétrons que ocupam a mesma órbita. Tá certo? Você só pode comparar elétrons
que ocupem a mesma órbita. Entendido, galerinha? Beleza. Continuando. Eu pergunto a vocês, já que nós já respondemos aqui, com base do elétron diferencial, justifique com base no elétron diferencial. Vou mudar a caneta aqui. Finalizam. Em subníveis S ou P com o elétron. O que é elétron diferencial mesmo? Diferencial. Mais energético? Isso. Posso dizer o quê? Na camada de valência. Isso é fundamental. Beleza? Questionamento 2. Dito isso, vem a segunda pergunta. Deixa eu ver quanto tempo nós temos. Vou fazer a segunda definitiva, que nosso tempo está acabando. Duas estruturas metálicas são compostas de C e B. Vou só conferir aqui. Isso aí. Dessas C apresenta índice de corrosão muito elevado. Justifique. Espera aí que eu já vou colocar as distribuições lá em cima para vocês vislumbrarem junto comigo. Esse repolho nós vamos descascar juntos. Então vamos lá. Vamos pegar C e B. Antes de mais nada, vocês indicaram para mim que A e B são representativos. B é de transição. Transição interna ou externa? Externa.
Externa. D, transição interna ou externa? Interna. F, transição externa ou interna? Interna, eu acho. Transição Interna? externa em... Externa. Ah, externa. Beleza. Então, as estruturas elas são feitas de B e C, estruturas metálicas, ok? Não tem só esses metais, não, tem outros. Mas a estrutura feita com C apresenta índice de corrosão muito elevado. Corrosão é uma reação química, ou seja, a estrutura que contém C é uma estrutura muito reativa. Com base na distribuição, dá para você justificar isso? O que diferencia metais de transição de metais representativos? O que nós falamos agora há pouco? Com base no elétron diferencial. O elétron mais energético, nos representativos, está sempre na camada de valência. A colega falou ali que viu em uma videoaula no YouTube que existem casos que o elétron diferencial não está na camada de valência. Que casos seriam esses? Por exemplo, aqui eu posso dizer que o elétron diferencial, que é esse aqui, mais energético, ele está nesse subnível. Ele está na camada de valência, pessoal? Hein? O elétron mais energético, perdão, esse aqui. O elétron mais energético está na camada de valência aqui? Qual é a camada de valência? Qual o número que indica camada, o nível de energia? É o número quântico principal. Qual o número quântico principal na distribuição? Qual o número que indica nível? São as letras? Não, as letras são subníveis. Não, é o primeiro número. Isso, é o número. E isso são os números grandões. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. São 7 os níveis de energia na eletrosfera. Eu pergunto a vocês: o elétron mais energético está aqui. Ele está na camada de valência nessa distribuição? Qual é a camada de valência? Não é o maior número? Vamos lá. Qual é a camada de valência aqui em cima, pessoal? Quantos elétrons tem na camada de valência? Se eu fosse fazer a representação de Lewis, pura e simplesmente, para os elétrons de valência, para o átomo A. Como é que eu representaria o átomo A? O átomo do elemento A. Como é que eu representaria? Eita! Representação de Lewis. Como é que é a representação de Lewis? Os elétrons que estão na última camada, pessoal. Turma. Você está no IFES, né? Em primeiro ano. Seria um 4 não. Seria 4. o nome, o Isso. símbolo 4 do quê? elemento na Não, tabela não precisa se periódica, preocupar com o mas... símbolo. Use esse símbolo aqui. A. Hipotético. Ok? Ok. Ah, e 2 pontos na direita e 2 pontos na esquerda. Isso. Que simboliza o quê? Os pares de elétrons. Então, A. Você pode colocar um em cima também, se você quiser. Mas ela escolheu colocar um à direita e um à esquerda. Ok. Perfeito. Essa é uma representação de Lewis.
Professor, poderia colocar assim? Sem problemas. Professor, poderia colocar assim? Sem problemas. Por que eu prefiro colocar em pares? Para facilitar a organização e para já, em alguns casos, trabalhar com a questão de órbita eletrônica. Mas você pode colocar, distribuir os elétrons aqui de forma organizacional, da melhor forma possível que você acha. Tá bom? Alguma pergunta até agora? Então vamos nos voltar agora para o B. Quantos elétrons na camada de valência B possui? Eu vou aumentar aqui que a colega pediu. Quantos elétrons B tem na camada de valência? Qual é a camada de valência, pessoal? Quantas camadas esse B tem na sua eletrosfera? O B? É. 5. 5. Se ele tem 5, qual é a camada de valência dele? Qual o subnível que representa a camada de valência? Não 5? consigo ver. 5. Só tem esses 5 aqui na distribuição, correto? Sim. Tudo bem? Quantos elétrons estão presentes aqui? 2. 2. Então, sendo assim, vem agora a pergunta. O elétron mais energético está em 4d5. Por quê, professor? Porque o elétron mais energético estará sempre no último subnível da distribuição, seguindo o diagrama de Linus-Pauling. Entendido? Então, nesse caso, o elétron mais energético coincide com a camada de valência? Vou repetir a pergunta. O elétron mais energético está aqui, no último subnível. A última camada está aqui. O elétron mais energético coincide com a camada de valência? Não. Não. Essa é uma característica dos elementos de transição. Não pode esquecer disso. Qualquer de transição, De quê? sim, transição. Ah, entendi. Veja aqui embaixo. O mais energético está onde? Aqui. Qual é a última camada dele, professor? É a 6. O mais energético aqui está em qual? Está aqui. Qual a última camada dele, professor? É a 6. Professor, eu tenho uma Agora, dúvida. só para concluir o raciocínio da pergunta que eu fiz lá embaixo. Elétron mais energético é o elétron mais reativo. Reação química acontece em termos de eletrosfera, pessoal. O charme da química são as reações. E o químico trabalha com a eletrosfera. Ok? Então, por isso que a gente enfatiza tanto a camada de valência. Ora, quem que está protegendo mais a sua camada de valência? Os elementos de transição ou elementos representativos? Os de transição? Os de transição. Por quê? Porque os elétrons mais energéticos estão protegidos pela camada de valência, pessoal. É como se tivesse uma gaveta de fundo falso, uma mala de fundo falso, como queira. Ou seja, qual seria a explicação plausível para essa estrutura metálica composta por C ter corrosão mais elevada? Porque no elemento C, o elétron mais energético está exatamente aonde? Na camada de valência? Isso. Está mais exposto a reações químicas. Por isso, os representativos são bem mais reativos do que os elementos de transição. Não se esqueça disso. Isso é muito importante. Tá certo? Entendido, galera? Sim. Eu só tinha Vamos uma voltar dúvida na aqui. tabela. Tá. Faz a sua pergunta para você não esquecer. Vai lá, manda.
É que eu não consegui ouvir direito o Perfeito, pode conceito falar. de elementos elétrons mais reativos. Porque Tá. eu entendi que era um número, só que tem uma Certo. camada que tem 10 elétrons, e aí tem outra que tem 7, só que a de 7 é a mais Certo. reativa, eu fiquei confusa. Ok. Vou usar uma canetinha aqui, ok? Azul. Meus amados, eu vou tomar a liberdade de bagunçar a tabela agora em favor da educação de vocês, tá? Quais são os dois grupos mais reativos da tabela por motivos antagônicos, motivos opostos? Esses dois aqui. Por que, professor? Porque eles são representativos, é uma boa. E por que por motivos antagônicos? Enquanto estes têm a necessidade de doar elétrons, porque são metais, estes que são ametais ou não metais vão buscar reatividade para se tornarem similares aos gases nobres, recebendo elétrons. Mas a reatividade também é alta demais nesses caras aqui. Então, esses dois grupos aqui, riscados, são os dois grupos mais reativos da tabela. Entendido, galera? Qual o motivo dos representativos serem mais reativos do que os de transição? O elétron diferencial dos elementos representativos está exposto na camada de valência, o que não ocorre no elemento de transição, no elemento de transição. O elétron mais energético aqui não está na camada de valência. O elétron mais energético aqui não está na camada de valência. O elétron mais energético aqui também não está na camada de valência. Entendido, pessoal? Ok, entendi agora. Nós estamos tratando de questões para quem vai entrar naquele grupão de medicina, de direito, de odonto, de informática, de cursos disputadíssimos e de grandes universidades. Unicamp, USP. Por que você vai pensar pequeno se você é aluno do IFES? Você tem um escudo IFES no peito. Você não é super-herói, mas você já mostrou que você é vitorioso. Ponto. Então vamos lá, pessoal. Por que os elementos representativos são mais reativos do que os elementos de transição? Porque o mais energético está mais exposto. Está mais exposto na camada de valência. Exatamente. Essa é a resposta da questão 2. A estrutura composta de C é mais suscetível à corrosão pela presença de C, que é um metal representativo, portanto, possuidor do elétron diferencial em camada de valência, mais exposto. Perfeito, galera? Estou encerrando um pouquinho antes a nossa aula. Bianca, eu combinei com eles de encerrar um pouquinho depois do horário nessa turma, porque houve um cancelamento de aula para trás, tá? E eu tive as reposições previstas, fazendo um acréscimo de 20, 25 minutos no horário aí para frente.
tá bom? Então, por isso que eu perdurei um pouquinho mais com eles. Pessoal, alguma pergunta quanto aos questionamentos previstos? Alguma pergunta relativamente à tabela? Tem que estudar, tá bom? Estuda um pouquinho agora, que o seu ganho lá na frente vai ser enorme. Veja a professora Bianca, veja o professor Júlio como espelhos para vocês. Exemplos a serem seguidos. Tá bom? Pessoal, eu quero aqui, com muito carinho, tá? Agradecer a presença de vocês em todas as aulas. Quem pôde, quem esteve sempre presente nas aulas. Quem está presente nessa aula, tá? E dizer que foi uma honra poder participar na formação de vocês e poder contribuir para que vocês alcancem uma vaga na faculdade, que é tanto o sonho de vocês como o meu sonho. Tá bom? O sucesso de vocês será necessariamente o meu sucesso e o sucesso da professora Bianca. E orgulho, tá bom? Então, quero expressar para vocês que tenham a sensação de dever parcialmente cumprido, mas por um motivo que eu julgo justo. Eu vou estar mais próximo da minha família, por isso que eu solicitei a remoção. Tá bom? E quero desejar a vocês muita saúde, tudo de bom para vocês e para a família, muita realização para frente, e que o meu legado seja a sua sapiência, a sua sabedoria, a sua ciência das coisas. Tá bom? Aproveite esses momentos de estudo, aproveite os momentos de aula com todos os seus professores, sempre, tá? E não desanime nunca. O percurso é trabalhoso, mas vale a pena. Beleza, galera? Bianca, muito obrigado pela paciência que você teve aí de acompanhar as aulas, tá bom? E, assim, por toda a atenção, todo o bom jeito que você teve de participar dessa transição também. Tá bom? Que Agradeço isso, a você eu por que te tudo. agradeço, professor. Tá bom, Bianca? Até a próxima, então, minha querida. Pessoal, Pessoal, um grande abraço. Um grande Professor, abraço para muito vocês. Fiquem com Deus. valeu, professor. Tá? Beatriz, Larissa, Amanda. Deixa eu ver quem mais. Eu. Douglas, Valeu. Gabriela, Eduarda. Todos aí, muito obrigado. Transmitam à turma o meu carinho lá, tá? Tudo de bom. Fiquem com Deus. Valeu, professor. Até mais, galera.